minutos é o Cruzeiro a partir de agora para toda a China Azul, para o mundo azul que acompanha a Itatiaia. Obrigado à China Azul com grandes expectativas para 2024 e não poderia ser diferente. Um time com a grandeza, com a história, com a tradição do Cruzeiro tem que pensar alto. E é assim que parece que o Cruzeiro pensa para 2024. Não é isso, Pansieri? Bom dia, Pansi. Bom dia para você, Damião. Um abraço para você. Bora pensar alto, Damião. Esse negócio de pensar pra... Eu lembro, sabe de quê? Quem tá na chuva é para se molhar. Eu lembro do Paulo Autuori quando você fala isso. Por quê? Não trabalho com migalhas. É isso aí, Ele teve uma coletiva dele que eu anotei isso no meu caderninho aqui. Não trabalho com migalhas. Vou entrar num campeonato que 20 equipes vão disputar. Com a tradição do Cruzeiro, com a história do Cruzeiro, vou entrar num campeonato desse. Pra falar que não, se permanecer tá bom. Que permanecer, rapaz? Vou permanecer na página da frente o campeonato inteiro. E fique esperto se eu não chegar lá na ponta. Tem que pensar assim, hein? Que assim seja. Um abraço pra você, Damião. Pra Nação Celeste, Romano, Panzi, todo mundo que tá ligado aqui na Itatiaia, e o Cruzeiro, que segue a rotina de trabalhos na Toca da Raposa 2, pensando nesta abertura do Campeonato Mineiro dia 24 contra o Vila Nova. E vale destacar que o Cruzeiro também segue uma rotina de atividades nesse cronograma do Cruzeiro, com trabalhos também em 2 períodos, né? Ontem teve trabalho em 2 períodos, o Cruzeiro que fez essa diferenciação de alguns dias para trabalhos em período integral e outros não, até para tirar o melhor desses atletas. Então ontem teve trabalho em 2 períodos, hoje também. Amanhã já vai ter trabalho só na parte da manhã, na quinta-feira de manhã e de tarde, na sexta-feira de manhã e de tarde e no sábado na parte da manhã. Teve o anúncio oficial do Dineno, do Lucas Homero, nós trouxemos essa informação aqui na Itatiaia ontem, torcedor estava na expectativa, o Cruzeiro até brincou nas redes sociais com o administrador, tendo que se explicar, né, por que não anunciou o Dineno e o Romero. E aí depois a confirmação desses 2 atletas, os argentinos, cada um com 29 anos, os 2 chegam do futebol mexicano, chegam também com esse aval do técnico Nicolás Larcamón. E o Cruzeiro confirma a contratação do Léo Aragão, goleiro que chega para o Clube Celeste para ser um terceiro jogador aí para o setor. O Cruzeiro que tem o goleiro Rafael Cabral como capitão do time, né? O Rafael Cabral que recentemente disse aqui a Itatiaia de uma proposta que chegou do Santos e ele disse não, disse até que doeu o coração, porque tem lado emocional com o Santos, mas está muito focado no Cruzeiro, no trabalho que vem desempenhando no Cruzeiro, e a referência assim no gol do Cruzeiro, fez boas partidas no ano passado, o Rafael Cabral, então disse que está muito animado também para 2024, é o titular, o Anderson é o reserva e agora o Léo Aragão, de 21 anos, para ser o terceiro goleiro. Estava no Bragantino, assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e já está na Toca da Raposa, trabalhando com os demais companheiros. Eu tô falando do time celeste em nome de Betfair. Damião. Tá certo, deixa eu colocar os comentaristas na roda também. O nosso Edu Panzi está aqui à minha esquerda, o Emerson Romano à minha direita, sobre os goleiros. O Rafael Cabral conseguiu dar a volta por cima dentro do próprio campeonato e terminou o campeonato em boa fase, na sua opinião, Panzi? Tudo bem, Álvaro. Um abraço para você, quem tá ligado no Rádio Esportes. Eu nem acho que o Rafael Cabral tenha dado volta por cima, porque eu acho que ele fez um campeonato muito regular o tempo inteiro. Ele cometeu falhas em clássicos, né? Para muitos, para alguns ele nem falhou, para outros, acho que a maioria, ele falhou em alguns gols, aqueles 2 gols de falta do Hulk, um no campeonato estadual, se eu não estiver enganado. Isso, no Independência. E depois em Uberlândia, naquele chute de longe. Pelo brasileiro. Eu acho que o de Uberlândia foi uma falha mais clara, estava muito longe. O do Independência, você tem que muito olhar também a competência do batedor. Mas enfim, eram bolas defensáveis. Nos outros jogos, não, cara. Eu acho que o Rafael foi muito mais regular. A reta final dele no Campeonato Brasileiro, ele deu pontos ao Cruzeiro com defesas importantes. E qualquer goleiro que chegar para ser o suplente do Cabral no Cruzeiro vai chegar ciente que vai jogar pouco. Eu só acho que goleiro reserva, principalmente de equipes que tem um goleiro regular, que joga a maioria das partidas, eu acho que o goleiro reserva tinha que ser o da base, sabe? Você pegar alguém que está subindo da base, ser o primeiro... Principalmente o terceiro. Para mim seria o imediato, sabe? O primeiro goleiro na reserva, o goleiro da base. Eu entendo, compreendo, talvez o Cruzeiro não confie nesse momento nos seus goleiros de base a
a reserva imediata do Cabral, mas eu, como planejamento, gostaria no meu time de ter um goleiro da base como o primeiro suplente do meu goleiro titular. E para você, o Emerson Romano, bom dia, Romano. Bom dia a todos aqui que nos acompanha. O Léo, né? Léo Aragão. Léo Aragão. Ele vai, teoricamente, terceiro goleiro. E tem o Anderson. Isso. Que é o reserva do Cabral. Ele chega para ser o terceiro goleiro. Só se o Cruzeiro estiver pensando o seguinte, daqui mais para frente, ele é um goleiro jovem, que tenha futuro e que possa assumir a camisa 1, porque o Rafael Cabral não é mais uma criança também. Mas eu acho que para você poder desenvolver, você tem que dar oportunidade aos garotos da base. Eu vou citar um exemplo aqui, que é do rival do Cruzeiro, que é o Atlético. O reserva do Everson é um cara que saiu da base, que é o Matheus Mendes. Então eu concordo com o Panzi, eu acho que para você poder desenvolver os seus jogadores formados nas categorias de base, poderia ser um jogador da base do Cruzeiro. Mas tem um porém. Se na avaliação feita pela direção do Cruzeiro, os goleiros que estão na base, eles não transmitem a confiança no momento, não estão preparados, eu entendo a contratação. E voltando ao início, quando você foi chamar o Panzi, você falou de sonho. Sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Dá, você vai dormir o mesmo tempo. Então, sonhar grande. Exatamente. Você só não pode elevar a expectativa de uma torcida ao ponto daquilo que você não pode entregar, né? Nós vamos começar a temporada, entrar no Brasileiro para disputar a Libertadores. Aí você monta um elenco que, sabidamente, você não tem condição, talvez, de chegar num G4. Você jogou a expectativa lá em cima, você vai para o microfone, solta essa para o torcedor, você termina em oitavo, você fracassou. Você termina em sexto, você fracassou. Então, eu prefiro sempre ser realista, falar a verdade para o torcedor, ainda que essa verdade vá doer na temporada. E durante a temporada, durante os jogos do Cruzeiro agora no Campeonato Estadual, depois tem a Copa do Brasil pela frente, é que a gente vai sentir também a formação do grupo. Porque analisar elenco é uma coisa, analisar um time atuando é outra completamente diferente. Às vezes você tem um elenco bárbaro, como o Flamengo tem, não consegue dar uma volta olímpica. O Flamengo ano passado não ganhou, né? O Palmeiras já não tinha um nome assim tão absurdo, né? O Palmeiras tem um grande time, mas não tinha mais. Você tem um grande exemplo. O Dudu não estava jogando. É o Botafogo. No início do ano passado, o Botafogo quase foi eliminado da Copa do Brasil pelo Sergipe. Perdeu a Copa em Confidência lá do Rio de Janeiro. Ganhou. E não fosse uma pipocada histórica, teria sido campeão brasileiro. Ele não chegou na semifinal do Campeonato Carioca. E aí o detalhe, essa pipocada histórica do Botafogo, eu me lembro bem que eu estava no estádio, na Arena MRV, transmitindo o Atlético e Botafogo ao seu lado. Sim. E depois do jogo, o Botafogo colocou a culpa em todo mundo, no gramado, no juiz, na torcida, em todo mundo, de menos o Botafogo tinha culpa. Eu falei pra você e falei no ar naquele dia. Perdeu o campeonato. Não tem time, não tem estrutura para poder chegar à final do campeonato. Ao invés de ver o problema que ele tem, ele está terceirizando os problemas dele. Não vai ter estrutura para poder chegar à final do campeonato. O que eu quero dizer com isso? Criou-se uma expectativa também em cima do que o Botafogo fez no primeiro turno. Criou-se uma expectativa no Cruzeiro em cima das cinco ou seis primeiras rodadas, né, do Campeonato Brasileiro. Mas nós que conhecemos o elenco, que vimos o que o Cruzeiro jogou, por exemplo, no Campeonato Estadual, na Copa do Brasil, a gente sabia que o Cruzeiro falava, tem alguma coisa errada aí. Vai ser difícil de chegar na reta final do campeonato e o Cruzeiro está na liderança do campeonato, ou entre os 4 do campeonato. Então essa foi a falsa expectativa que foi criada. Mas foi criada pelo próprio Cruzeiro porque ele jogou. É a diferença do ser e do estar, né? Ninguém tem dúvida que o Cruzeiro é um gigante, é um clube tradicionalíssimo, mas que a realidade do Cruzeiro é chegar para o torcedor e não vender falsas expectativas, né? O Cruzeiro está brigando e está se reconstruindo para ali na frente voltar para o seu lugar, que é o natural. Disputa por título brasileiro, disputa por Libertadores, o que nesse momento ainda não... O Cruzeiro ainda está um pouco distante. Se acontecer, ótimo. É um passo à frente. Mas se não acontecer, é fundamental que a diretoria, que o Ronaldo, que o Gabriel, o Pedro, joguem limpo e sejam o mais realistas possível com o seu torcedor. E eles têm sido realistas. E que o Cruzeiro consiga dar um passo à frente, porque vai ser assim a cada ano. Não se esperava que o Cruzeiro ano passado, por exemplo, fosse ficar entre os 4 melhores do campeonato.
a expectativa de todos nós, da torcida inclusive do Cruzeiro, era que o Cruzeiro fosse permanecer na primeira divisão. Esse ano, a mesma coisa, só que alcançando um pouco mais. O que seria alcançar um pouco mais, Álvaro? Já vai disputar a Sul-Americana e permaneceu na primeira divisão. Tranquilidade. Eu acho que não passar pela cabeça do torcedor que o time será rebaixado. Isso já será um passo dado pela diretoria do Cruzeiro. E nem vender a ilusão de que é um time que vai brigar dentro do G4, que vai Libertadores. Pode ser o objetivo, mas esse objetivo não pode ser passado como obrigação. O Cruzeiro está subindo degrau a degrau, ano após ano. O Cruzeiro fez o quê? O objetivo era a permanência na primeira, ficou, e não só isso, conquistou uma vaga na competição internacional que não conquista há muito tempo. Não conquistava há muito tempo, não disputava. E agora é galgar um degrau a mais até o Cruzeiro se estabilizar no patamar. Fala mais do Cruzeiro pra gente, Pansieri. A terça-feira é de treinamento, né? 2 períodos, né? Como a gente falava... Folga só pro repórter. Não, pra mim não. Nem pro repórter. Não tem não. Inclusive hoje tem mesa redonda a partir das 9 horas da noite, Damião. Com tudo do Cruzeiro, a gente tem um tempo a mais para falar do Cruzeiro. É 1 hora de programa e já virou tradição. O torcedor celeste sabe que na terça-feira vamos para a edição 87 da mesa redonda, com tudo do Cruzeiro no YouTube, no site, na Alexa. Você põe lá, Itatiaia. Aí a gente tá lá com a mesa redonda. Hoje eu tô com o Pio e com o Ale Oliveira. Deixa eu falar um pouco mais do Léo Aragão, porque senão vai passar batido. O jogador, ele chegou ao Bragantino, ainda no Sub-15, e depois passou por uma série de empréstimos, e até passou no futebol mineiro, né, pela Caldense, em 2022. Chegou a passar pela Caldense, depois Ituano, voltou ao Bragantino, não atuou, vamos colocar assim, no time principal do Bragantino, mas é um jogador, como disse também o Romano, 21 anos, chega nessa expectativa de jovem ainda para galgar o seu caminho. O Anderson, mais experiente, né, 26 anos, que é o reserva imediato do Rafael Cabral. E vocês falaram sobre jogadores de base. O Otávio está disputando a Copinha, né, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o goleiro Otávio, e o Rodrigo Basílio, que o ano passado estava no grupo do Cruzeiro, ele está emprestado ao Atlético, né? Um garoto também está emprestado ao Atlético, e o Gabriel Mesquita, que era o terceiro goleiro, foi para o Operário de Ponta Grossa. Esse primeiro tempo a gente se dedicou muito a falar ao gol do Cruzeiro, mas daqui a pouco vou falar sobre também outros reforços que o Cruzeiro pode trazer. Situação aí do Veron, jogador que está na Toca da Raposa, chegou até com uma necessidade de fazer um tratamento aí, melhorar a parte física, melhorar também o condicionamento, fortalecimento muscular. O Gabriel Veron, que vem do Porto, e o Cruzeiro até agora contratou Zé Ivaldo, Rafa Silva, Veron, Dineno, Lucas Romero e o Léo Aragão. O Cruzeiro está na pauta ainda de mais um atacante, mais um volante, tá olhando também a zaga. São aí as movimentações de mercado do Cruzeiro. Eu falei em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. São 18 milhões de apostadores no mundo. Você também pode apostar. Termos e condições se aplicam, Damião. Agora um outro detalhe, né? Sobre o Cruzeiro do ano passado para o Cruzeiro deste ano. As contratações do ano passado eram muito mais modestas do que a desse ano. Esse ano, por exemplo, o Cruzeiro está repatriando o Romero, coisa que não aconteceu no ano passado, né? O Cruzeiro fez algumas apostas em jogadores, inclusive, que eram reservas ou terceiro reservas nos times deles. Apostou na recuperação de jogadores, né? Alguns mostraram serviço, como é o caso do Romero, do Ramiro, perdão. Pena que ele... Agora tem a dupla sertaneja, né? Romero e Ramiro. Mas o Ramiro, ele acabou tendo uma lesão, foi prejudicado, mas foi bem. E o aperto que o Cruzeiro passou na temporada passada serviu de alerta para olhar, e o Ronaldo disse isso, inclusive, olhar para a prateleira de cima e buscar jogadores com um nível melhor técnico, técnico melhor. São os exemplos, né, que o Cruzeiro vem dando ao longo desses últimos anos, desde que o Ronaldo reassumiu, né? No primeiro momento para jogar uma Série B, e que o Cruzeiro foi muito bem, foi campeão, teve o acesso cedo com uma equipe modesta, jogadores de Série B, desconhecidos. Aí o Cruzeiro avança para a Série A, aposta em jogadores que já haviam apresentado qualidade em outros clubes, mas que estavam, não vou dizer encostados, mas sendo menos utilizados. O Cruzeiro apostou num primeiro momento para recuperar muitos deles, alguns conseguiu, outros não. Fez essa mescla, né, com alguns jogadores também querendo vencer na carreira,
a base e agora, nesse ano de permanência de Série A e de disputa de Copa Sul-Americana, vai atrás de jogadores que são, ou que alguns deles, titulares nas suas equipes, ainda que como coadjuvantes. E eu acho que a contratação do Romero é para ter ali aquele símbolo dentro de campo, né, do jogador que o torcedor gosta, confia. Dá para dizer que seja um ídolo da geração atual do Cruzeiro, assim como o Lucas Silva, que divide algumas opiniões, também cai no gosto do torcedor, algo que o Cruzeiro não teve nas últimas temporadas. E traz jogadores que, repito, ainda que como coadjuvantes, eram titulares e vivem bons momentos na carreira. 11 horas com mais 52 minutos, é o Rádio Esportes pela Itatiaia. Daqui a pouco você volta, Pansieri, com mais informações do Cruzeiro. O Romero ontem postou um vídeo nas redes sociais, o Cruzeiro também, muito bacana, mostrando que ele é realmente ídolo da torcida cruzeirense, né? Ele mostrou para que veio e tomara que ele mostre para que veio também em campo. E até conversando com alguns companheiros do Romero, é impressionante. Ele, a intensidade, né? Porque conhece o Larcamon e o próprio Dineno. Diz que o Dineno também, nessas janelas que não foram tantas assim de treino, já estão se destacando nas atividades. Aí o Dineno que vai buscar uma vaga nesse time titular do Cruzeiro. Mas até porque eles estão vindo de uma temporada em atividade, né? O calendário mexicano sai o calendário europeu, né? Exatamente. Então eles já chegam bem fisicamente. É o Cruzeiro que está de volta com o nosso Emerson Pansieri, mais do Cruzeiro aqui na Itatiaia. Fala comigo, Pansieri. Falo sim, Damião. Vamos ouvir o Veron? Vamos. Vamos ouvir então o Gabriel Veron? Gabriel Veron, novidade no Cruzeiro, vamos trazê-lo aqui. Atacante do Cruzeiro, já está incorporado ao elenco celeste, trabalhando na Toca da Raposa e fala sobre esse início de trabalho na equipe celeste. Acho que eu tô com as melhores sensações possíveis, com uma sensação incrível de felicidade, de gratidão pelo clube, por essa oportunidade. Espero que possamos ganhar muitas coisas boas esse ano e que eu possa honrar essa camisa aqui da forma que ela tem que ser honrada. Recebi muitas mensagens, muito carinho e acompanhei bastante também. Creio que posso fazer muitas coisas para que possa receber o apoio dela da forma que elas merecem e que possamos conquistar muitas coisas boas esse ano. Muita dedicação, muito trabalho e que eu vou dar o meu melhor dentro de campo sempre para que todos os jogos possamos sair com a vitória e, consequentemente, ganhar títulos. Palavras, então, do Gabriel Veron, jogador que veio por empréstimo do Porto. E aí, o Pedro Martins, Damião, na última sexta-feira, falou sobre a situação de Matheus Pereira e Gabriel Veron. O Matheus Pereira, porque no meio do ano, o Cruzeiro precisa sentar, né, com o jogador, também com o Bilal, e trocar uma ideia para saber como seria essa contratação em definitivo. Até porque o Matheus Pereira está emprestado ao Cruzeiro. O Gabriel Veron, óbvio, vai depender do rendimento dele dentro de campo. E aí, Damião, ele tem um ano inteiro pela frente, sabe, e já falou para os mais próximos que é o momento de voltar ao futebol, né? Porque no Porto não conseguiu deslanchar, não conseguiu fazer boas partidas, apenas 26 jogos na equipe do Porto, e no Cruzeiro ele vê a chance com um time organizado para voltar a jogar bola. É jovem ainda, Damião, apenas 21 anos, campeão mundial sub-17, campeão de tudo no Palmeiras, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Então é a chance da vida dele, essa retomada da carreira na equipe celeste. Damião.